adora a Deus. Eis aqui uma passagem, João querendo adorar o anjo, e o anjo não aceitando a adoração. Senhoras e senhores, Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel não aceitaria adoração como anjo. Agora vamos ver, senhoras e senhores, Jesus sendo adorado, glorificado, enaltecido e aceitando esta adoração. Se ele fosse anjo, ele não aceitaria a adoração, como ora acabamos de ouvir. Veja bem o que diz, senhoras e senhores, segundo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1 e o versículo 12, diz assim: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Assim está escrito, senhoras e senhores. Veja se Jesus não aceita a adoração. Veja se ele é anjo. Veja se ele é anjo ou se ele é Deus. Como ele não pode ser glorificado? Preste atenção. Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: segundo a minha intenção, expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confissão, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido. Aleluia! Ainda em Filipenses capítulo 2, versículos de número 9, 10 e 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhoras e senhores, eu não entendo por que eles proferem que Jesus não é digno de louvor. Parece-me que não conhecem as Escrituras. Não entendo por que dizem que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Miguel como anjo, segundo a angelologia, anjo não repreende, anjo não tem autoridade para repreender. Escutem o que diz o livro de Judas, capítulo único e versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Senhoras e senhores, Miguel não repreendeu o diabo, porque anjo não repreende. Disse: o Senhor te repreenda. Se Miguel fosse Jesus, e se Jesus fosse Miguel, Jesus não teria autoridade para repreender demônios, porque Miguel não repreendeu. Vejamos então se Jesus é Miguel ou se Miguel é Jesus, como os ensinam os russelitas. A Bíblia Sagrada nos revela no livro de 2 escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 8, está bem claro que no monte da tentação, Jesus não disse: eu não, o meu Senhor te repreenda. Pelo contrário, Jesus disse: vai-te, Satanás, e ele foi. Jesus e Miguel são pessoas distintas. Miguel é criatura e Jesus é o Criador. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia revela-nos ainda, senhoras e senhores, no livro de aos Hebreus capítulo 1 e versículo de número 6, que Miguel está diante de Jesus, adorando a ele. A Bíblia diz que o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, ordenou que todos os anjos adorassem a Jesus, e Miguel está no meio adorando a Jesus. Como vêm os ruselitas a pregoar que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas? Aproveito o ensejo para vos dizer que meu intento, que meu intuito não é metralhar as testemunhas de Jeová, não. O meu intuito é dizer para todos os testemunhas de Jeová que eles estão enganados, que Russell jogou esta semente, esta erva daninha em toda a superfície de terra. Abrace a cruz de Cristo
e passe a exaltar a Jesus, que não é Miguel, mas é o Deus de Miguel. Bendito seja Deus. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é que Jesus não virá, é que não sucederá algo apregoado pelos evangélicos, chamado de arrebatamento. Senhoras e senhores, dizer que Jesus não vai voltar é chamar o próprio Jesus de mentiroso, porque ele mesmo proferira em Mateus capítulo 24, versículos de número 29, 30, 31, 32, 33, 34 e também o versículo 35. Ele foi taxativo concernente ao seu regresso. Ele mesmo proferira no livro de Apocalipse capítulo 22 e versículo 20, dizendo que ele voltaria. O apóstolo de Deus, São Tiago, ele proferira no livro de Tiago capítulo 5 versículo 8, concernente ao regresso de Cristo. O evangelista São João, em uma de suas cartas, 1 João capítulo 2 e versículo de número 18, está claro concernente ao regresso de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus também deixou claro, no livro de aos Hebreus capítulo 10 e versículo 37, claro que ele voltaria. E não carece, senhoras e senhores, de ter muito conhecimento bíblico para saber que a vinda de Jesus está às portas. Segundo os escatológicos, cerca de 118 sinais terá que cumprir-se até que Jesus Cristo venha. E segundo os escatológicos, todos os 118 sinais já se cumpriram. Nenhum mais falta para que Jesus Cristo venha. Cerca de 2.178 referências que são taxativas em toda a Bíblia Sagrada, dizendo que Jesus vem, sendo que 318 referências ostenta-se no Novo Testamento. Senhoras e senhores, Jesus Cristo voltará, e quando ele voltar, sucederá 4 alegrias. A primeira alegria, a alegria do noivo que desce. A segunda alegria, a alegria da noiva que sobe. A terceira alegria, a alegria das lutas que findam. E a quarta alegria, a alegria do grande coroamento nas mansões celestial. A vinda de Jesus é mais certa que o amanhã que vai chegar. A vinda de Jesus, senhoras e senhores, é algo tangível e palpável. Concernente à vinda de Jesus, isto não é uma conversa sem fundamento. Isto não é uma conversa que podemos apelidar até mesmo de utopia. Não, senhoras e senhores, a vinda de Jesus é promessa. Ainda que Russell apregoou dizendo que ele não vai voltar e que ele viria no ano de 1914, que para eles isto já se cumpriram, todos nós outros sabemos que os sinais dos tempos falam mais forte, que Cristo está às portas. E eu, como um dos componentes da caravana que está indo para a Sião Celestial, eu profiro Maranata, Maranata, Maranata e Maranata, que traduzido é: ora vem, Senhor Jesus. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é que só vai subir aos céus cerca de 144 mil. Apregoam ainda uma cética, uma aberração e uma heresia, que os 144 mil serão russelitas, ou seja, serão 144 mil escolhidos da seita Testemunhas de Jeová. Eu pergunto para os senhores anciões, pergunto para os senhores chefe de circuito, pergunto para os senhores dirigentes desta organização, baseado em que Bíblia vocês apregoam isso? Porque a minha Bíblia fala de 144 mil, mas a Bíblia diz que os 144 mil serão israelita. De cada tribo de Israel será escolhido 12 mil. Da tribo de Dan, 12 mil. Da tribo de Esacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Da tribo de Judá, 12 mil. Enfim, de cada tribo de Israel, 12 mil. Vejamos o que diz as Escrituras concernente a este ensinamento. A Bíblia nos revela, senhoras e senhores, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, versículos de número 4, 5, 6, 7 e 8. Ouçamos, pois, o que diz a Santíssima Palavra do Senhor. E ouvi dos assinalados, e eram 144 mil assinalados,
de todas as tribos dos filhos de Israel, não dos russelitas. Vou ler de novo. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados.